Boa noite, pessoal, a todas e a todos. Obrigado aí pela presença de vocês. Daqui a pouco, o Dr. Daniel Serra estará conosco. Vamos conversar sobre a capacidade contributiva, o seu conteúdo e sua eficácia ou ineficácia. Tema bastante interessante, tema que sempre conversa muito com a questão relativa à isonomia, né? À justiça da tributação. O Dr. Daniel tem uma obra recente, está aqui comigo a obra dele, inclusive. Aliás, a minha devidamente assinada pelo autor, grande amigo, agradeço muito a ele. Em breve ele vai estar entrando aqui com a gente. E queria saber de vocês, conhecem já do tema? Tem alguma história, alguma pergunta interessante? Fiquem à vontade, o professor vai fazer as apresentações iniciais dele. Depois serão muito bem-vindas todas e quaisquer observações e perguntas que vocês trouxerem, tá bem? Vou chamar aqui o professor para entrar com a gente e aí a gente vai iniciar a nossa conversa. Deixa eu chamá-lo aqui. Essas questões operacionais de internet, o pessoal sabem como é. Deixa eu dar mais uma olhada aqui, se eu consigo trazer o Daniel para a nossa conversa. A professora Micaela possivelmente vai se juntar a nós daqui um pouco. Boa noite a todos que vão chegando, muito obrigado. Não estou conseguindo trazer o Daniel. Tentando aqui. Boa noite, amigas e amigos. Obrigado aí pela presença de Pois vocês. é, boa noite, gente, tudo bem? Ô, meu Desculpa aqui a amigo. demora, Como é que você tá? Sem essas problema questões de nenhum. Muito bem-vindo. Eu não estou tecnologia. conseguindo ver você aqui ainda, meu amigo. Estranhamente, no vídeo. Você está com o vídeo ligado? Tô, Eu te ouço perfeitamente, mas não estou conseguindo vê-lo. ligadinho. Você consegue me ver? Consigo te ver bem, para minha tela tá dividida aqui. Caramba, comigo não está acontecendo isso, mas de toda forma, se o amigo já está aí, deixa eu dar uma olhada, só desligar aqui o meu vídeo e religar para ver se funciona aqui, tá, Daniel? Um minutinho só, meu amigo. Nada feito. Olha, alguém aí disse que tá me vendo. É, Eduarda. a Duda, boa noite, obrigado, minha amiga. Bem, se vocês estão vendo, o principal é isso. Daniel, boa noite, muito obrigado, meu amigo, por estar aqui conosco, por vir conversar sobre esse tema que lhe é tão caro. Tema, objeto da sua obra, da sua tese aí recente. A todas e a todos, Dr. Daniel Serra Lima é mestre, é doutor em Direito Tributário pela USP, é professor do IBMEC, é advogado, é contador e é um dos grandes craques aí dos advogados do time Maneira. Inclusive, aproveito e sempre faço isso para mandar um abraço ao nosso grande professor Maneira, professor de todos nós que buscamos estudar direito tributário. Daniel, meu irmão, por favor, fique à vontade. Estamos aqui para ouvi-lo falar desse tema tão caro. Boa noite, Zé. Boa noite a todo mundo que tá aí assistindo. Então, Zé, essa é uma obra, né, que acho que como todas, ela começou a ser feita muito antes da primeira palavra ter sido colocada na primeira página lá do Word, né? Ela começou a ser feita, na verdade, quando eu comecei a estudar competência tributária, que era um tema diferente, mas foi o que eu estudei
lá do mestrado. Eu achava que eu conseguiria resolver os problemas que toda hora a gente leva para discussão no Supremo Tribunal Federal, no Poder Judiciário, pela análise das regras de competência tributária. E, terminando lá a dissertação, enfim, que eu tentei analisar conceito de receita, conceito de renda, conceito tipo, toda aquela discussão teórica, aí eu me deparei com um ponto que eu não tinha conseguido responder. E qual foi esse ponto? Foi um acordo do Supremo Tribunal Federal, lá de 2011, em que ele pegou toda aquela teoria que os advogados sempre defendem, né, sobre conceitos que têm que ser interpretados de acordo com, até mesmo com o direito privado, conceitos rígidos que são feitos a partir de elementos que se conectam e mostram lá a sua presença, para aí sim estar configurada o fato gerador ou o âmbito de competência que a Constituição dá. E esse caso, o Supremo pôde julgar, então, a incidência de PIS e COFINS sobre vendas inadimplidas. E aí o pensamento de todo mundo era, bom, pelo menos no Brasil o prejuízo não deve ser tributado, né? Acho que isso era um dogma que ninguém tinha receio que fosse superado. Mas foi um julgamento rápido, não teve um voto dissidente, do Marco Aurélio, e o voto condutor, eu acho que isso pegou todo mundo de surpresa, ele vai exatamente naquela teoria que era adotada pelos contribuintes. Ele pega a teoria da norma do Paulo de Barros Carvalho e fala, olha, o fato gerador é oferir receita. Você não recebe depois do dinheiro, isso não é relevante. E aí deu um nó na cabeça. Eu pensei, bom, algo de errado não está certo, né? Tem algo que eu não estou sabendo responder. Tem algum problema que eu não estou vendo. Vai ver, a resposta não vai estar só na regra. E eu sempre entendi que isso era um problema de capacidade contributiva, não de regra de competência. Isso não foi algo pacífico ao longo lá das aulas de doutorado, porque todo mundo sempre tenta resolver pela regra de competência e esse princípio sempre ficou um pouco largado. E aí eu comecei a estudar, o Supremo foi julgar de novo, agora na inadimplência no caso do ICMS, e aí eu, de um lado, torci muito para que o Supremo reconhecesse que não incidia, mas do outro pensei, bom, mas se ele falar isso, acabou minha tese, né? Vou ter que fazer outra coisa e não dá mais tempo. E o Supremo manteve o entendimento. E nos dois casos não teve nenhuma análise sobre capacidade contributiva, que eu achei bastante curioso. E pesquisando lá pela jurisprudência, o que eu concluí foi que a capacidade contributiva deixou de ser um instrumento de proteção de contribuinte e passou a ser um instrumento de justificativa de tributação, o que é algo mais curioso ainda, extremamente curioso. E eu fui, então, construindo o pensamento com base nisso. Primeiro foi atrás dos valores que formam capacidade contributiva, a igualdade é bastante evidente. Tem um livro aí atrás da professora Micaela, que eu li, que é muito bom, que trata disso com bastante profundidade, mas também a liberdade, que é um conceito que ele está bastante em voga hoje, né? Todo mundo defende a liberdade, a igualdade está um pouquinho esquecida, um pouquinho adormecida, mas a liberdade ela também impõe que o Estado deixe que o contribuinte atue em determinada atividade e que ele possa auferir os ganhos econômicos daquela atividade, o lucro. Se você permitir que ele trabalhe, mas o lucro for totalmente aprisionado pelos tributos, você, na verdade, dizendo que você não pode mais fazer isso. Então, a liberdade também tem a ver com a capacidade contributiva. E, já passando um pouco mais para o final, eu fui tentar investigar os motivos dela ter sido tão pouco utilizada pelo Supremo Tribunal Federal para proteger contribuintes, pela jurisprudência em geral. A gente usou capacidade contributiva para justificar a quebra de sigilo, a gente usa para combater planejamento tributário tido por abusivo, a gente usa para justificar a alíquota de CSLL superior para determinada atividade, não para outra, isso também estaria de acordo com a capacidade contributiva. Tudo isso serve para a capacidade contributiva. Mas a proteção do contribuinte ficou um pouco de lado. Ficou um pouco de lado. Ela é pouco mencionada pelos contribuintes e é pouco utilizada pelo Supremo Tribunal Federal, né? Então,
Aí tem uma parcela de culpa um pouco até dos advogados, que o uso do cachimbo, né, Zé, ele entorta a boca. Então a gente está sempre pegando um caso que tem capacidade contributiva, mas a gente não quer tributar, porque está fora da regra de competência, o que é legítimo. A capacidade contributiva é uma condição necessária, mas não suficiente para a tributação. Só que a gente esquece de analisar aqueles casos em que não tem capacidade contributiva e estão dentro da regra de competência. E talvez por conta disso, o Supremo ele analisou muito pouco esse tipo de situação, ou analisou de forma breve, ou de forma apressada, ou equivocada mesmo, ainda que tenham se detido em relação a isso. E um outro ponto que eu também achei curioso foi que a capacidade contributiva ela é pouco observada porque ela foi, de certa forma, prestigiada pela Constituição Federal. A Constituição já delimitou todos os impostos que podem ser instituídos, exceto a competência residual lá da União, que não é utilizada. E, ao fazer isso, ela observou a capacidade contributiva na sua feição absoluta ou objetiva. Então, parece que isso virou um problema que já teria sido resolvido. Porque, afinal, todos os fatos que estão ali observam a capacidade contributiva absoluta, a venda de mercadoria, auferir renda, auferir receita, ser proprietário. Então, o problema aqui não é a capacidade contributiva absoluta, é aquela relativa, né? Ou seja, você pode até estar dentro da regra de competência, mas tem algo ali que transformou aquela operação que ela geraria riqueza em algo que, na verdade, é uma riqueza virtual, uma riqueza inexistente. Então, aqui a ideia foi propor que a capacidade contributiva exige não só que você observe para criar o tributo, mas que você crie normas de escape, regras de autocontenção, ou regras de neutralização dos efeitos indesejáveis da aplicação pura e simples da regra. E aí, sim, me parece que a gente chegou numa posição confortável, porque uma outra hipótese é dizer, olha, isso também tem que ser levado em consideração, né? A praticabilidade ela é algo absolutamente relevante, não dá para fechar os olhos para isso. Você também poderia dizer o seguinte, olha, tributo no Brasil só pelo regime de caixa, tributação de propriedade não pode, é só tributação na renda e receita e pelo regime de caixa. Mas é um pouco inviável, a gente tem que descer dos céus, né, aqui um pouco para a planície, para entender como é que funciona, se funciona assim no resto do mundo inteiro, e todos os países falam de capacidade contributiva em suas constituições, ou igualdade, pelo menos, que é a maior vinculação que ela tem com outro princípio. Então, a ideia foi reconhecer que a tributação pelo regime de competência ela é admissível, até porque ela é espraiada no nosso ordenamento. A gente não pode dizer que todo ordenamento jurídico é inconstitucional, mas, ao mesmo tempo, ela tem que ser contida em algumas hipóteses em que ela se distancia de uma realidade econômica. Esse foi o resumo assim, do pensamento que me fez estudar esse tema. E dá um pouco de angústia, né? Porque é difícil você ver isso aplicado, mas, ao mesmo tempo, dá um pouco de ânimo para voltar a brigar por isso, né? Pois é. Eu achei particularmente interessante já a forma como você traz na capa dele o quanto que ele é mal explorado, o quanto que ele ainda é ineficaz. E talvez a ineficácia dele esteja muito conectada ao mau uso, tanto pelos advogados quanto pelo judiciário. Eu ia dar como exemplo aqui um caso em que eu achei que funcionou bem, de certa forma, o uso pelo Supremo do princípio da capacidade contributiva e queria te ouvir em relação a isso, por favor, Daniel. No tema de repercussão geral 201, que é aquele que tornou não definitiva mais a substituição tributária, vis-à-vis a questão da praticabilidade, o Supremo entendeu que numa mutação constitucional, num avanço, aí inclusive dos instrumentos de fiscalização, que já não fazia mais sentido entender que aquela norma do 150, parágrafo 7º, só se aplicaria no caso de não ocorrência do fato gerador, que já era possível plenamente aplicar essa norma no caso de o fato gerador final ocorrer a menor do que aquele presumido. E eu queria te ouvir um pouco em relação a isso e o quanto que o núcleo desse julgamento
poderia ser explorado e nos inspirar a utilizar mais esse argumento. Porque em certo momento também eu já ouvi o seguinte: Zé, tem juiz que olha e quando você usa o argumento da capacidade contributiva, é como se você estivesse usando o da razoabilidade. Só usa isso quem não tem mais nada. E não acredito verdadeiramente nisso. Inclusive, tem um outro aspecto que eu pretendo depois mergulhar com um amigo, ainda em relação ao tema 201, que eu acho que a capacidade contributiva tem que ser observada sob pena de se perenizar um entendimento que me parece que o Supremo está indo por esse caminho, mas é um entendimento equivocado. Já adianto aqui rapidamente que, ao permitir a restituição do valor recolhido a maior na substituição, estaria também permitida a possibilidade de cobrança do complemento. Mas queria ouvir inicialmente o amigo, por favor, quanto a parcela de contribuição que o tema de repercussão geral 201 pode dar para a gente, meu amigo, para a gente explorar um pouquinho melhor o princípio da capacidade contributiva. Perfeito, Zé. Acho que você fez a melhor colocação possível. Esse tema eu acho que foi um divisor de águas, pelo menos da forma que eu analisei, a aplicação do princípio da capacidade contributiva pelo Supremo Tribunal Federal. Foi a primeira vez em que ele saiu de uma interpretação formalista para proteger o contribuinte. Geralmente ele sai da interpretação formalista para permitir o interesse arrecadatório, né? E o que até faz certo sentido, a norma protege o contribuinte. Então, e nesse tema, ao voto do ministro Barroso, achei especialmente feliz quando ele fala uma coisa que me parece muito verdadeira, que a capacidade contributiva, você não pode olhar ela pensando em quem é o contribuinte apenas. Ou seja, olha, é uma grande empresa de cigarro, ela paga um pouquinho a mais ICMS porque ela tem caixa para pagar isso, mas não é essa a lógica. A capacidade contributiva existe que você olha para aquele fato gerador específico. Aquela venda não ocorreu. E a partir do momento que você trata duas operações que foram feitas de forma diferente, seja porque uma base foi maior ou menor, ou porque uma recebeu e a outra teve inadimplência, mas de maneira idêntica, o que você está fazendo é violando no âmago o princípio da igualdade. Um vendeu por 80, vai tributar por 80. O outro vendeu por 60, vai tributar por 80. Eles não são iguais em relação àquele fato gerador. Eles não são iguais em relação àquela operação. E a gente não pode descurar disso, se preocupando só com uma potencial riqueza daquele contribuinte, porque ele está numa atividade econômica, vou botar entre aspas, tá? Notoriamente gera dinheiro. E esse foi, curiosamente, no mesmo ano, o entendimento que o Supremo adotou para justificar que banco pagaria uma alíquota maior de CSLL do que outras atividades. E aí nós temos um problema. Porque, afinal, eu posso ter um banco que tem muito dinheiro, como o Itaú, que acabou de publicar o seu balanço com lucro recorde, e eu posso ser um banco quebrado. E que o banco que tem mais dinheiro, que tem pouco dinheiro, ele vai pagar uma alíquota maior do que, não sei lá, um clube de futebol como o Flamengo, que teve muito lucro. Não me parece fazer muito sentido isso. E esse julgamento da submissão tributária progressiva, né, que até foi a tese do professor Eduardo Maneira, lá da FRJ, ele tem um outro ponto bastante interessante, é que ele criou uma norma de neutralização pela via interpretativa. Eu acho até que já podia ser extraída do artigo 150, mas ele não acabou com a capacidade contributiva. Ele disse, olha, pode ter, desde que devolva. E acho que essa é toda a ideia. Tá? Então, você vai ter uma cobrança inicial, mas se você devolver, estornar, neutralizar aquela violação à igualdade, isso me parece que fica bastante condizente com o ordenamento tributário, dada a impossibilidade de você ter uma norma específica para cada contribuinte. A gente tem que aceitar que alguma forma de desigualdade vai existir, mas ela tem que ser contornada, neutralizada, resolvida de alguma forma. Eu acho que esse foi o ponto. Então, esse julgamento realmente foi, eu achei ele fundamental para até, enfim, confirmar que eu estava no caminho certo, porque chega uma hora que você começa a ficar em dúvida, né? Começa a se duvidar, né, meu irmão? Começa a se duvidar, caramba, será que ele está aqui mesmo?
Estou entendendo algo errado, não é possível. É. Mas, curiosamente, logo depois desse, veio um dizendo que, pela capacidade contributiva, a taxa tinha legalidade flexibilizada, a contribuição tinha legalidade flexibilizada. Então, a gente percebe uma oscilação muito grande do Supremo Tribunal Federal, né? A depender do relator, o acórdão vai para um lado. A depender do relator, o acórdão vai para outro. Isso é algo que a gente realmente vai ter que aprender a conviver. Talvez você recebeu aqui o Dr. Michel na semana passada, né? Oh, grande talvez Dr. Michel, que pelo menos até pouco tempo estava entre nós, autor também de uma outra obra fantástica sobre a criação e superação de precedentes. Time Maneira está demais, meu irmão. Todo mundo com obra fantástica. A do professor Donovan também está aqui. Também está aí, né? Mas talvez, com respeito aos precedentes, a gente conseguisse ter uma atuação mais consistente desses princípios, até para orientar melhor, né, o legislativo, o contribuinte. Porque tem um ponto também, Zé, que é interessante. Assim, cara, mas por que tem tanta violação à capacidade contributiva? Especialmente das empresas, mas também de pessoas naturais. É justamente por um princípio mal explorado, mas que é sempre mencionado, que é o princípio da deferência ao legislador tributário. É algo como se fosse o seguinte, olha, o Supremo Tribunal Federal não tem economistas e hoje não tem nem professor de direito tributário. E tudo bem. Mas, então, vamos deixar para definir isso com o legislador, porque ele vai entender disso melhor do que a gente. Me parece que é o oposto, que eles também não são necessariamente qualificados. É claro que a Receita Federal tem um corpo qualificadíssimo, é claro que os assessores do Senado, por exemplo, aquela IFE, ela faz um trabalho espetacular, então tem muita gente boa lá. Mas o Supremo Tribunal Federal ele tem que interferir nisso quando ali vai algo que se desgarra de um princípio tão fundamental. E aí o que tem sido feito é o oposto. Ele prefere não se meter. Ficou muito complexo, sai. O que é algo... E isso estimula, né? A partir do momento que você está sempre permitindo, sendo permissivo e deixando, e gerando as inconstitucionalidades úteis, né? Até porque quando perde, vem uma modulação lá para manter a arrecadação do tesouro, o caso da seletividade da energia elétrica, combustíveis e telecom assim, ele é um exemplo clássico disso, né? Um exemplo muito bom disso. A partir do momento em que isso acontece, você estimula que se façam mais leis que não observem a capacidade contributiva, porque afinal ela não é aplicada diretamente, como você falou, parece que virou o super trunfo do advogado que não tem outro argumento, né? E então isso acaba gerando um estímulo muito grande para o poder legislativo também deixar de observar. Se mesmo o Supremo fala que ela não é tão relevante assim, por que é que o deputado, o vereador, o senador que está lá precisando arrumar recurso para o orçamento vai ter uma preocupação tão minuciosa? Eu acho que esse que é o ponto. Então a gente entrou num círculo vicioso em relação a isso. Pois é. E essa questão de capacidade contributiva, eu acho que ela se complica ainda mais quando a gente trata dos tributos indiretos, né? Porque aí sempre fica aquela percepção de que o tributo indireto quem vai arcar é o contribuinte de fato, não é o contribuinte de direito, então fica difícil de fazer a conexão. Mas eu lembro de uma conversa com o professor Donovan, com o professor Maneira. Eu estava muito tendente em determinado momento, Daniel, a compreender que, da mesma forma que o 150 exige a restituição, para respeitar a capacidade contributiva, também deveria permitir o complemento quando o fato gerador real ocorre a maior do que o presumido, embora seja relativamente raro, principalmente no meu segmento. Só que eles me fizeram enxergar que isso era de fato uma violação, não só à característica do ICMS, como o tributo indireto, porque afinal de contas, na hora que eu vendo com substituição tributária, eu não faço um novo destaque. Então, se eu vender por aquele preço, depois eu vou ter que pagar o complemento do meu bolso. E também, de certa forma, e exatamente por isso, se o tributo é indireto e no momento da venda eu não o repasso, admitir que eu tenha que tributar isso num segundo momento viola, a toda evidência também, o princípio da capacidade contributiva. Queria te ouvir um pouco nesse aspecto. Eu sei que a gente está, de repente, mergulhando um pouquinho demais,
mas eu sei que o tema de repercussão geral 201 é algo muito bem trabalhado por todo o grupo do time Maneira. E aí, então, queria ouvir um pouco a explicação sua, meu amigo, sobre esse aspecto de por que é que não, ao mesmo tempo, se observa a capacidade contributiva na restituição e se viola no caso de cobrança de complemento. Deixando claro, não somos donos da verdade, mas eu achei um raciocínio brilhante o que eu ouvi do time Maneira em relação a isso. Não, E nunca tinha ouvido isso de ninguém. Eu nunca ouvi de ninguém. Eu acho que tem dois pontos que a gente pode explorar aqui e que definem isso. Primeiro, criar substituição tributária é uma opção do fisco. Ele cria se ele quiser, ele não precisa criar. Se ele criou, ali tem um porto seguro para o contribuinte. Essa vai ser a sua carga tributária. Não se preocupe mais com isso. Se eu vender maior, você tem que devolver porque você não pode tributar além da capacidade contributiva. Como eu falei, é a condição necessária, mas não suficiente para a incidência do tributo. Mas se for a menor, a escolha foi sua. Se abrace a praticidade. Então, me parece que esse é o primeiro argumento. A capacidade contributiva ela tem que ser mais escudo do contribuinte do que a espada da fazenda. E o segundo ponto é esse que você mencionou. Na tributação do consumo, a partir do momento em que o vendedor não consegue repassar o tributo para um consumidor final, ela deixa de ser sobre o consumo, vira sobre o patrimônio. Ela vai gerar prejuízo. Então, a gente consegue notar assim, que a capacidade contributiva ela também está presente quando você vê uma não cumulatividade muito pobre, como a gente tem no Brasil, que gera resíduo tributário, você não consegue repassar tudo na cadeia. Tudo isso acaba violando a igualdade como ela deveria ser. E até a liberdade do contribuinte. Então, tem setores que você não... Pouca gente tem interesse em atuar porque a carga tributária é absolutamente excessiva. Então, me parece que você não poder repassar para o consumidor final aquela carga tributária, você vai estar violando, primeiro, a feição do tributo indireto, que ele queria tributar o consumidor final, e também a capacidade contributiva. Eu não consigo ver de outra forma. Eu concordo totalmente com você nesse ponto específico. Na verdade, eu que concordo com você e seu time, meu irmão. Só estou trazendo aqui. E vou trazer mais um raciocínio totalmente fantástico que eu vi de novo do professor Donovan e do professor Maneira, que se aplica principalmente para esse julgamento recente que nós tivemos do FOT e do FEF ADI 5635, 5365. Bem, um dos dois. Depois eu confirmo aí o número. Em que foram julgadas parcialmente procedentes os pedidos na ADI e foi declarada apenas parcialmente inconstitucional a exigência de recolhimento a esses dois fundos. E a argumentação para manter os fundos foi dizer o seguinte: os fundos nada mais são do que um acréscimo de ICMS. Só que acontece o seguinte: os fundos são recolhidos, não são nota a nota. No fim do mês você tem que ir lá e fazer um depósito. Você não pode usar o teu crédito, então você viola a não cumulatividade. Você não pode repassar, então você viola o efeito do tributo como indireto. E esses dois argumentos estão muito bem trabalhados na inicial e em diversas aspectos, inclusive uma delas da Light, muito bem feita pelo time Maneira. Só que o que eu acho que tem que bater mais agora, considerando que o voto do ministro Barroso veio no sentido de respeito à não cumulatividade, o fundo tem que observar a não cumulatividade. Acho que um belo argumento, e queria testar isso com um amigo, seria também falar do seguinte, e também da capacidade contributiva. Porque, veja bem, se ICMS é um tributo indireto, se eu não consigo recolher isso nota a nota, eu depois vou ter que recolher isso direto, tendo impacto de caixa, sem possibilidade de repasse, alguém poderia opor o seguinte argumento: não, mas na hora que você forma o preço, você está passando isso adiante. Pessoal, todo tributo é economicamente indireto. O meu imposto de renda também quem paga não sou eu, é o cara que compra de mim. O ponto é, o diferencial que ainda existe entre tributo direto e indireto é o destaque na nota, é a especificação na nota. E aí o ponto é perguntar para o amigo, Daniel, eu sei que eu estou indo muito nisso, mas quanto você acha
que o argumento da capacidade contributiva poderia colaborar com um esclarecimento melhor do Supremo para pelo menos deixar mais evidente qual é a solução para isso. Eu vou poder manter o crédito? Como é que se paga isso? Como é que se resolve? Eu pago e eu tomo crédito, afinal de contas, eu sou o contribuinte direto e indireto dessa vez, de fato e de direito dessa vez. Queria ouvir um pouco o amigo em relação a esse ponto, por favor. Essa questão do FEF e do FOT, ela realmente ela é bastante problemática, né? Porque é aquela coisa que não encaixa em lugar nenhum, né? Se põe na caixinha da contribuição, fica ruim. Põe na caixinha do imposto, fica ruim. Então, uma contribuição voluntária também não é verdade, também não é por aí. E tem, assim, e gera uma série de problemas. O primeiro ponto é você tem que pagar por um benefício, mas por um benefício fiscal, né? Só que às vezes, esse é um problema bastante relevante, você tem que se perguntar, mas o benefício é para quem? Porque tem empresa que está pagando pelo benefício, mas o benefício é de terceiro. Então, tem um caso aqui que a gente trabalhou no escritório, até o setor de combustível, há muito tempo atrás, que era curioso. Tinha um benefício fiscal aqui no estado do Rio, que era para estimular a indústria de aeroportos. Isso até agora voltou a ser uma questão relevante com essa briga pelo Galeão e pelo Santos Dumont. E a alíquota do ICMS foi baixada para 4%. ICMS sobre querosene de aviação. Só que não tinha convênio, era um benefício incondicional, como tantos outros. O Supremo foi lá, 10 anos depois, julgou incondicional isso. E os donos das empresas estavam tranquilos, afinal tinha uma lei, eles seguiram a lei, recolheram direitinho, não poderiam ser autuados, né? Só que foram. Todo mundo recebeu uma autuação enorme para cobrando diferença de ICMS 18% para 4%, que a norma lá foi declarada incondicional. E aí, isso foi cobrado evidentemente das empresas que eram distribuidores de combustíveis, né? E o primeiro ponto que a gente parou para analisar foi o seguinte, cara, mas isso não é um benefício para distribuidor de combustível. Isso é um benefício da empresa aérea. Ela poderia abastecer isso no Rio de Janeiro, em Recife, em Manaus ou em São Paulo. Ela mudou a rota para abastecer no Rio para ficar mais barato e ganhar em escala. Então, essa cobrança, quando feita dessa forma, eu vou chegar na sua resposta, na sua pergunta, perdão, Por favor. você percebe que você vai estar fazendo uma cobrança de algo que ela não se beneficiou, que ela não vai poder repassar e que está quebrando a não cumulatividade. O FEF também tem isso, o FOT também tem isso. Então, tem empresa recolhendo FOT sobre redução de ICMS dado no fornecimento de energia elétrica para a igreja, para a universidade pública, esse tipo de coisa. Assim, e dizem que ela tem um benefício, tem que recolher sobre isso. Mas de quem é o benefício? Então, isso realmente é um problema, porque você ali, primeiro, você vai estar tendo que despender uma soma de recursos que você não pode repassar, e a ideia da tributação do consumo é ser neutra, tá? E a neutralidade é que, enfim, que a carga tributária seja toda arcada pelo consumidor final, e você quebra isso. Quando você quebra isso, deixa de ser um tributo sobre o consumo e acaba virando um tributo sobre o patrimônio. Então, você vai ter que pagar isso com o seu patrimônio. Vai gerar perda, né? Então, me parece que a capacidade contributiva tem tudo a ver com isso. Muito embora já talvez pudesse ser resolvido com o problema da regra de competência mesmo, né? Porque parece que a regra do ICMS não permite isso e contribuição estadual nunca foi permitida. Vai ser agora. Com a PEC 45, foi aprovada hoje no primeiro turno, voltou para aquele artigo 19 lá do ADCT. E tem mais um ponto interessante em relação à PEC, o Zé, é que o princípio da justiça tributária foi consagrado. Pois é, mais um controle aí para paradigma, né, para da controle. Capacidade contributiva. Agora a gente vai ter, então, mais uma norma para ajudar a entender esse tipo de coisa. E talvez isso fosse uma revisitação do Supremo Tribunal Federal em relação a alguns pontos que ficaram um pouco esquecidos, que foram tratados de maneira muito direta. Talvez isso fosse uma nova análise. Porque a verdade é que a norma do 145, parágrafo 1º, ela é um pouco truncada, ela talvez devesse ser mais direta para facilitar a compreensão e aplicação, né? Esse é um ponto que é
que é relevante. Mas aí, novamente, falando do nosso amigo Michel, um respeito aos precedentes facilitaria isso, porque deixaria os ministros um pouco mais ciosos do seu poder de, como se diz por aí, errar por último, né? A gente fala que o Supremo pode errar por último, mas ele tem que, pelo menos, assim, fazer aquilo com convicção, ter E tem que ter certeza do que está método, fazendo. né? Tem que ter Oi? método. Quem erra por último tem Tem. que ter método. Tem que Exatamente. obedecer A a algum tipo responsabilidade de aumenta castigo. bastante. A Exato. responsabilidade aumenta bastante. A Duas responsabilidade aumenta observações. muito. A ADI do FEF do FOT é 5635, o relator foi o ministro Barroso. A ADI, a que fez referência ao nosso amigo Daniel, já povoou muitos pesadelos meus, meu amigo. 3674 do Rio Grande do Norte, em que se declarou inconstitucional o benefício do Rio sem modulação, que é uma tristeza, porque aí Pois deixa o é. contribuinte numa situação Esse é um caso péssima. clássico de modulação, né? Clássico. Em 2014, o Supremo tinha mudado, evoluído a jurisprudência, mas depois tanto voltou atrás que teve que vir a cavalaria via a Lei Complementar 160 de 2017 e o Convênio 190 de 2017. E aí nosso amigo Marcos Maia, seu companheiro, batalha um bocado nesse tipo de processo para a gente conseguir prosperar positivamente, né? Ainda estamos Excelente. na luta. É E isso tem um aí. ponto, dizer assim, essa questão Fale, da por favor. tributação direta, ela realmente ela é muito instigante. Mas a tributação direta também está passando por esse tipo de problema, principalmente depois da reforma da lei das SA, que aproximou a contabilidade brasileira aos padrões internacionais, né? Então agora a receita contabilizada ficou muito diferente da receita tributária. E a gente tem um grande problema, porque apesar de viverem com objetivos absolutamente distintos hoje, antes era uma coisa muito próxima, a contabilidade ainda informa a tributação. Então você cria uma norma afastando ou, em tese, que vai ter efeito tributário. Né? Tem até lá um dispositivo na lei 12.973, que é o artigo 58, que fala que novas normas contábeis agora têm que ser analisadas pela Receita Federal para ela dizer se tem ou não efeito tributário. Se tiver efeito tributário, ela fica necessariamente neutralizada. Mas o problema é que isso é feito a toque de caixa pela Receita Federal. Vem um ato administrativo da Receita Federal com 30 CPCs falando nada aqui tem efeito tributário, pode aplicar automaticamente. E tem setores que estão sofrendo bastante com isso, que estão tendo que tributar receitas não realizadas. Para imposto de renda, você acaba depois estornando, reconhecendo uma perda. Mas para PIS e COFINS, não. Aquilo vira tributação definitiva. Aí não tem jeito. Você vai ter ali necessariamente uma despesa não recuperável de algo que nunca virou receita, que nunca entrou no seu caixa, uma receita meramente escritural. Isso é um ponto que também tem que ser tratado com bastante atenção pelo Poder Judiciário e pelo CARF também. Pois é. Então, isso não é um princípio só para o Supremo Tribunal Federal, muito embora, claro, que ele vai ser o principal destinatário, né, das críticas que estão no livro, mas também no âmbito administrativo e no STJ, no STF. Um ponto que a gente pode ter de esperança é que a ministra Regina Costa, que é uma excelente professora e tem um livro sobre capacidade contributiva, ela tem tentado fazer uma análise mais material da tributação nos julgados que ela participa lá no Superior Tribunal de Justiça. Então, parece que tem dado uma nova visão bastante sensível aos problemas do contribuinte. Porque a verdade é que muitas vezes as normas estão lá, ninguém lembra por quê, e tem lá uma vidação que continua eternamente. Então, esse ano, o STJ julgou, por exemplo, a dedutibilidade da remuneração dos administradores, remuneração variável. Por algum motivo, lá em 1940, criou-se uma regra de que remuneração de administrador variável não era dedutível. Só o valor fixo mensal. Por quê? Não sei. Tinha lá uma justificativa para você evitar um planejamento tributário, já que dividendos eram menos tributados do que prestação de serviço naquela época de tributação cedular. Mas isso se manteve, isso se perpetuou de 43 até 2023. Tudo mudou. A tributação não é mais cedular, a gente aplica hoje a generalidade da renda,
Os dividendos são isentos, então você tributa tudo no âmbito da pessoa jurídica, mas aí tem uma despesa necessária, absolutamente necessária, e que não era dedutível. E aí tinha um problema, sim, de violação à capacidade contributiva, ao conceito de renda, que tem uma vinculação muito grande com a possibilidade de deduzir custos e despesas, e que me parece que a ministra Regina Costa tem sido muito feliz em endereçar esses pontos no julgamento que ela faz lá no âmbito do STJ. Quem sabe ela inspire o Supremo Tribunal Federal aí pelo mesmo caminho, uma esperança que a gente tem, né? É a esperança de todos nós, meu irmão. Ela é a grande tributarista das cortes superiores desse país, certeza, né, Daniel? Com certeza. Se todos lessem e ouvissem um pouco mais da ministra, certamente estaríamos muito mais maduros, apesar daquela modulação no caso do limite de 20 salários mínimos, que até agora eu não entendi. Mas eu tenho que estudar mais e ler mais para entender, porque certamente Sua Excelência tem as razões dela para ter votado por aquela modulação. Esse caso de 20 salários mínimos é um caso bem interessante e bem peculiar. Porque ali que os contribuintes estavam defendendo, não sei se de maneira pensada, ou enfim, ou se apegaram a regra, porque o trabalho do advogado mesmo era uma tributação regressiva, né? Você tinha uma empresa, a maior empresa do Brasil, uma Petrobras, ela ia pagar sobre uma base de 20 salários mínimos. E a menor também. Talvez, indo pela capacidade contributiva, a ideia fosse dizer que aquela tese não faria muito sentido, né? É uma interpretação que gera um resultado um pouco estranho para o Supremo Tribunal Federal. Então, sempre foi uma tese que eu vi com um pouco de ressalvas, que eu achava um pouco difícil. Era uma tese gramatical, né? Era uma tese gramatical. O meu ponto entendo que todo aí... realmente a norma estava lá, tem que ser respeitada, mas ela gerava um resultado um pouco absurdo. Eu concordo com o amigo que ela gerava um resultado que não fazia muito sentido. Regressivo, mas se a gente quer falar sobre resultados que não fazem muito sentido, eu passo a minha próxima pergunta ao amigo. PIS e COFINS, sempre aquela dificuldade, é tributo direto, mas cada hora mais com cara de tributo indireto. Perfeito. E aí eu queria rapidamente fazer uma digressão para depois fazer uma pergunta ao amigo. Você certamente vai perceber aonde quero chegar, ainda mais pelo ponto de partida. Por favor. Era uma vez em 2002, em 2003, e as alíquotas de PIS e COFINS eram de 0,65% e 3%, porque era cumulativo. Aí vem a seguinte promessa: olha, vamos mudar. Vamos fazer aqui duas leis, na verdade, duas medidas provisórias foram convertidas em lei, a 66 e a 135, foram convertidas nas leis 10.637 e 10.833. E a promessa era a seguinte: PIS e COFINS passaram a ser não cumulativos. Só que a alíquota vai aumentar um pouquinho. PIS vai de 0,65 para 1,65, COFINS vai de 3 para 7,6. E aí, qualquer semelhança não é mera coincidência, né, Zé? Estou ouvindo sua Vamos agora juntos, meu irmão, para 2020. Projeto de lei 3887 da CBS. Mesma história. Não, agora vai ser não cumulativo de verdade. Só que a alíquota vai ser de 12%. Aonde eu quero chegar com um amigo? Promessa 1, promessa 2. E aí vamos falar de gramática. O Supremo decidiu, tema de repercussão geral 69, a tese do século. O ICMS não compõe a base de débito de PIS e COFINS. A Procuradoria trabalhou e sempre trabalha muito bem, mas essa não deu para eles perderam. O golpe que eles conseguiram dar, golpe talvez não seja uma palavra adequada, o retorno que eles deram é o seguinte: bem, se não está no débito, não pode estar no crédito. Qual é o ponto a que eu quero chegar com um amigo? O argumento que eu mais ouvi de grandes escritórios, de grandes advogados, é o seguinte: Zé, realmente, a cumulatividade, a não cumulatividade de PIS e COFINS, segundo o próprio Supremo colocou no tema de repercussão geral 756, é aquela que a lei diz que é. Se a lei disser que eu não posso mais tomar crédito do ICMS, não posso mais tomar crédito do ICMS. E aí eu pergunto ao amigo, considerando todo o histórico que a gente viu, as promessas que a gente viu de uma tributação verdadeiramente não cumulativa,
E vamos lembrar aqui, se PIS e COFINS é tributo direto, e eu acredito que seja, a não cumulatividade aqui é base sobre base, não interessa recolhimento. Qual é o ponto que eu quero chegar com você? Qual é o limite das restrições normativas para o PIS e COFINS não cumulativo continuar respeitando a capacidade contributiva? Pode amanhã vir uma lei e dizer, não, agora é lei, lei pode tudo. Você também não pode mais tomar o crédito de X, de Y e dizer, porque eu, afinal falei do ICMS você engoliu, então eu vou tirando tudo e daqui a pouco você está de novo com a tributação cumulativa. Só que pagando 7,6 mais 1,65. Queria te ouvir sobre isso. É claro que tem muita paixão na minha pergunta, mas, por favor, estruture como você entender pertinente, meu amigo. PIS e COFINS é um tema que sempre foi muito polêmico, sempre me interessou, né? Advogado é gente chata, né? A gente gosta de ler essas coisas, são normativas, etc. PIS e COFINS não cumulativo, então, conseguiram fazer algo que faz a alegria de todos os tributaristas, né? Tem trabalho que não acaba mais. E você falou do tema 756, que o senhor realmente disse que a não cumulatividade é um problema legal para o PIS e COFINS. Mas você esqueceu de outro tema que o Supremo julgou e que o Supremo falou o seguinte, olha, realmente o PIS e COFINS não cumulativo não deu certo. Está tudo errado. Não vou dizer que é inconstitucional, falou o Supremo, mas está em processo de inconstitucionalização. O Congresso muda isso, eu vou ter que declarar inconstitucional. Esse foi o voto do ministro Dias Toffoli. Foi um caso em que ele negou para o contribuinte, mas disse, mas eu sei que você está certo. Eu só não quero declarar isso inconstitucional. E nesse tema 756, o Supremo apontou alguns critérios para você performar a não cumulatividade PIS e COFINS. Uns critérios importantes. Primeiro, razoabilidade, neutralidade e proporcionalidade, né? E igualdade. Então, ao fazer isso, o que o Supremo falou foi o seguinte, olha, você pode conformar, até você pode votar algo como cumulativo, como não cumulativo, isso a lei vai definir, mas colocando como não cumulativo, essa é a interpretação que eu faço, tem que ser feito de forma coerente, isento de contradições. Então, por exemplo, tem uma norma lá que proíbe que se tome crédito PIS e COFINS sobre imóveis que já foram de propriedade da empresa. Interpretação da Receita Federal, que já foi da empresa em 1800, não pode tomar crédito hoje sobre o aluguel, né? Outro ponto, empresa do setor comercial varejista, eles sofrem bastante com isso, eles não têm nenhum crédito, exceto mercadoria adquirida para revenda. Energia elétrica pode? Não. Só do estabelecimento, etc. e tal. Sacola pode? Não pode sacola. Sacola plástica é um insumo essencial para eles, eles vendem. Máquina registradora, máquina para fazer leitura de cartão, máquina para você emitir o cupom fiscal, tudo isso é caríssimo, deprecia, não pode tomar crédito, é só insumo. Então, em todos esses casos, eu vejo aqui uma contradição enorme que leva a uma quebra de igualdade, uma quebra da neutralidade que era desejada pela não cumulatividade, e aí, respondendo a sua pergunta, são restrições absolutamente indevidas. Tá? Então, eu acho que a análise tem que ser feita de acordo dessa forma. Concordo então, dá para fazer uma análise substancial, uma análise material disso. A derrota aconteceu, mas talvez realmente você colocar isso de forma abstrata para ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal tenha sido um erro de estratégia. Talvez a análise tem que ser mais concreta mesmo. Pois é. E aí, até pelo Perdão, fale você, por favor, meu amigo. Não, e é um ponto que eu tenho até ponderado, é que agora na reforma tributária tem tido uma preocupação muito grande em colocar tudo na Constituição, tudo que é possível. Será que é melhor deixar na Constituição do que numa lei complementar? Uma Constituição vai ser julgada pelo Supremo, um componente político enorme e uma chance grande de modulação. No STJ isso é um pouco mais difícil. Talvez, estrategicamente, fosse melhor deixar numa lei complementar que o STJ definia, interpretava aquilo. Eu até entendo a preocupação dos contribuintes, mas a gente sempre fala isso, né? Cuidado com o que você deseja. Tinha um professor que falava que lá em 1960, quando foram criar a não cumulatividade, tinha um imposto que era cumulativo com a alíquota de 2%. Todo mundo queria a não cumulatividade. Veio a não cumulatividade, 20%, crédito, a gente sabe como é que é, não tem crédito quase nada. E todo mundo ficou com saudade
querendo voltar para o regime anterior. Por isso que eu fiz a mesma coisa. Era 4% sem crédito. Todo mundo reclamava. Criou, então, não cumulativo com 10%. Ficou ruim, né? E a reforma tributária agora, eu sou um dos defensores da reforma tributária, espero não me arrepender, né? Espero não queimar a língua. Mas pode levar para o mesmo lado, né, Zé? Pois é, pois é. É uma briga contínua, meu amigo. Eu gostei muito dessa colocação sua e tentando promover alguns elos. Eu diria que em alguns casos nunca será claro, mas a gente pode tentar traçar o limite de razoabilidade entre uma efetiva não cumulatividade e uma efetiva cumulatividade somada a uma não cumulatividade apenas formal, exatamente usando como filtro a capacidade contributiva vis-à-vis os valores envolvidos em termos de base de cálculo e de alíquota. E eu acho que o que está acontecendo para o ICMS, embora tenha sido visto como algo relativamente natural, simplesmente não é. Não é. Estão assumindo, por exemplo, que o cara que está perdendo o direito ao crédito do ICMS é o mesmo cara que vai depois vender o seu produto também sem débito. Estão esquecendo, por exemplo, do prestador de serviço, que ele compra os insumos dele e depois vai prestar o serviço. ISS. E o ISS está aí um veneno danado para ver se sai ou não sai da base de débito para o cálculo de PIS e COFINS. Então, esse é um tema que sempre me agradou demais. Pelo avançar da hora, eu tenho mais uma pergunta, abusando da sua boa vontade, meu irmão. Zé, imagina. Eu queria, por favor, ouvir você. Eu uma vez tive uma conversa com o mestre Chueri, e o mestre Chueri se mostrou um crítico da questão da tributação ad rem, da alíquota específica. E aí tentei explicar ao mestre o quanto que isso poderia se adaptar a mercados de commodities. Quando você conversa com alguém como o professor Chueri, professor Maneiro, o máximo que você pode contribuir é dizer como é a sua indústria, porque de direito essas duas sumidades têm pouco a aprender desde que vos fala. E aí ele estabeleceu uma crítica abstrata à questão do ad rem exatamente porque ele não conseguia conectar bem a tributação ad rem à capacidade contributiva. Ele conectava bem a praticidade. E eu queria ouvir você sobre isso, por favor, meu amigo. Se, dependendo de condições de cada mercado, a praticidade tributária, principalmente no combate à sonegação, na redução de elementos na cadeia de tributação, quando ela é aliada à monofasia, se ela não consegue responder bem, mesmo ao princípio da capacidade contributiva, e só deixo aqui um exemplo, algo que já impera no país pelo menos há uns quase 20 anos. Acho que a 10865 de 2004 trouxe esse elemento para a gente. Funciona perfeitamente o PIS, COFINS com tributação ad rem para o diesel. Nunca foi tido ou dado como problema, mas é claro, estamos aqui para ouvir você, meu amigo, por favor. Zé, essa é uma pergunta assim, a tributação de combustíveis é um mundo à parte, né? Tem direito tributário e direito tributário de combustíveis. Tem muita regra. Então, se bem feita essa tributação ad rem, eu não tenho muito problema com ela não, porque você vai repassando o preço, incidir uma vez só, me parece ser uma questão, inclusive vai facilitar os contribuintes. O meu problema é quando ela, mas me parece que todas essas regras que focam muito em praticabilidade, se afastam de capacidade contributiva, tem que ser opcionais. Se for opcional, não tem o menor problema com isso. Se for obrigatório, aí eu tenho que analisar como é que está acontecendo. Porque a tributação do diesel, você falou que funciona muito bem. Mas a do álcool funciona bem? Ou mais ou menos? Pois é. Mas a do álcool eu vejo alguns problemas aí que eu não consigo, embora eu esteja no mercado há tanto tempo, eu não consigo justificar. Por que, por exemplo, o etanol hidratado, a tributação não é exclusiva no produtor, ela é dividida entre produtor e distribuidor? Eu não consigo te responder isso. Eu estou 19 anos nesse jogo
e não consigo dizer. Perfeito, perfeito. Então, esse é o ponto, sabe? Me parece que a preocupação do Schroeder é mais com o poder que você está dando para o legislador ficar criando regras muito específicas e que isso pode gerar situações absolutamente indesejáveis. Se for opcional, cada um escolhe o que vai fazer e está tudo bem. Como é o lucro presumido? A tributação da renda não é, da receita. Mas funciona, porque você escolhe e está tudo certo. A substituição tributária, se for optativa, tem setor que prefere substituição tributária. E tudo bem. Muito embora a gente sempre tenha estudado que era algo horrível, que viola tudo, que existe de mais sagrado no direito tributário. Mas sendo opcional, está tudo certo, eu acho. Eu acho que o problema é quando você cria uma regra impositiva e aí ela pode funcionar bem ou funcionar mal. Se funciona mal, para onde você corre? Pois é. Pois é. Então eu acho que esse é o ponto. Eu acho interessante essa saída que você nos apresenta, a questão dos regimes opcionais. Eu só fico muito preocupado com regime opcional por dois aspectos, e aí são coisas muito do dia a dia. Uhum. Eventual abuso do regime opcional quando você está num ambiente concorrencial, de isso não gerar neutralidade fiscal. Embora o próprio regime ad rem seja opcional, você pode muito bem tributar 9,25, vai lá. Se quiser. E uma outra questão que me angustia um pouco é que a gente viu o Supremo e o STJ caminhando na seguinte direção. Se esse regime aqui é opcional e é assim, e você escolheu vir para ele, você não pode alegar defeitos sobre ele. ICMS, dentro da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, foi assim? Da contribuição previdenciária patronal sobre receita bruta. Veio dessa forma. O Supremo entendeu que era um regime opcional, o que é um equívoco, porque em algumas partes e durante algum tempo foi obrigatório, mas não cabe entrar nesse mérito. Entendeu que esse regime opcional, por ser opcional, poderia sim ter o ICMS na base de débito, e entendeu o STJ da mesma forma no IRPJ e na CSLL presumidas, que são sobre faturamento, que poderia haver o ingresso do ICMS na base de débito desses tributos. Isso me preocupa sobremaneira, porque eu tenho alma velha, meu irmão. Eu sempre falo o seguinte: faz sentido que haja opções, mas num sistema em que impera a hierarquia constitucional, não pode haver opções inconstitucionais. Não, E aí essa é uma preocupação. Para o ponto da CPRB, eu concordo totalmente com você que, embora no sistema opcional, a base dele está lá na Constituição, teria que ser observado, até porque a base é a mesma do PIS da COFINS. O ponto do lucro presumido, eu tenho um pouco mais de dificuldade pelo seguinte: você escolheu o lucro presumido, você não vai apurar a receita, e eu vou presumir, então, que 68% de toda a sua receita é despesa. Toda despesa, inclusive ICMS. Se querer tirar duas vezes, parece que você está com ali um benefício devido. E tem outro ponto, é que a base normativa na condicional é legal. Sendo a base legal, o 197 autoriza que você coloque, tire, dê rodopia, faça o que quiser. Então, o caso do lucro presumido, me parece que o pessoal tentou pegar carona lá na tese do ICMS, na base do PIS da COFINS. Mas eu tenho um pouco mais de dificuldade de aceitar. Mas eu concordo totalmente com você. Não é porque o regime é opcional que você pode criar um regime. Porque o problema não é ele ser opcional, é que o regime normal ele é inaplicável para o seu setor. Ele não é factível para o seu setor. Então, tem um regime que é totalmente insustentável, porque é muito oneroso, e o outro que eles tentam fazer o que querem. Então, você tem realmente uma preocupação ali. Mas me parece que ser opcional já ajuda um pouquinho, né? A tirar um pouco essa carga. Ah, com certeza, com certeza. Daniel, meu amigo, mais uma vez aí nessa reta final aprendi uma coisa nova. Gostei muito desse argumento que você trouxe em relação ao IRPJ da CSLL presumida de, a toda evidência, dizer o seguinte, cara, dentro dos 68% que você não paga, eu já botei ICMS. Tributo dedutível. Faz sentido, faz sentido. Faz Se você sentido. quer deduzir o ICMS, pula para o lucro real. É só escolher. Inteligente, interessante saída. Eu vejo, pelo menos. Não consegui enxergar por esse viés
o posicionamento do STJ. Enxerguei muito mais uma questão comparativa, mas acho que essa é uma saída muito boa e muito inteligente. Mais um aprendizado aí com o time Maneira, pelo qual eu agradeço demais. Daniel, meu irmão, quero agradecer muito pelo seu tempo, pela sua boa vontade comigo, conosco, com todos e todas que estão aqui. Quero agradecer a presença das amigas e dos amigos que estão e que estiveram aqui conosco. Quero mais uma vez recomendar a obra do Dr. Daniel Serra Lima, Capacidade Contributiva, Conteúdo e Ineficácia. É uma publicação do IBDT. Então, grande obra, pessoal. E a leitura certamente vai enriquecer ainda mais. Hoje nós fizemos aqui só um sobrevoo. A leitura dessa obra vai enriquecer muito mais o estudo de todos vocês. Daniel, meu amigo, boa noite. Zé, Muito obrigado. eu que agradeço. Um grande prazer estar aqui sempre com você, tá? Você é um grande amigo e os nossos debates são sempre muito proveitosos. Uma boa noite. Muito obrigado. Um abração a todos e a todas. Obrigado, Daniel.